Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoada, riqueza do Todo-Poderoso Deus, trunfo do Senhor, sim, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Ezequiel, capítulo de número 28, versículo do número 12 ao 19. A leitura será um pouquinho longa hoje, né? Mas você vai entender o porquê. Quero falar dos piores de todos os betas, que inclusive é exemplo para todos. Satanás, tá? Nós vamos chegar à conclusão, ver aqui o que as escrituras falam a respeito deste querubim que foi deposto do céu, expulso do céu, ok? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Muito obrigado você que se inscreveu no canal, muito nos ajuda, fortalece muito. Você que não se inscreveu, me ajuda aí, gente. Corre lá nas letrinhas azuis, clicou, é um link que te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático, não precisa preencher nada, ok? Lá em Ezequiel 28, profeta Ezequiel escrevendo, versículo 12 em diante, embora fala do rei de Tiro, mas a referência aqui é a Satanás. Você vai entender por quê. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo da medida, cheio da sabedoria, perfeição e formosura, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, o sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, e em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão de teus comércios encheu-se o interior de violência, pecastes. Por isso te lancei profanamente do monte de Deus e fiz perecer ao querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que te olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Os olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes e nunca mais subsistirá. Gente, isso é forte, hein? Palavra forte hoje, tá? Nós vamos aprender lições estupendas, extraordinárias. Quando há uma versão que diz assim, tu eras sinetes, tu eras sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Vamos analisar alguns pontos aqui que as escrituras nos diz, né? Vamos lá, sinete da perfeição. Quando Deus disse ao diabo que ele era sinete da perfeição, temos que considerar o que é sinete. É um selo, mas não é esse selo de carta, é aquele selo que você, para autenticar a veracidade de uma assinatura ou de um documento, você tem que ir no cartório, né, de ofício, autorizado para isso. Ele vai comparar, comprovar e então vai selar. É esse sinete que Deus está se referindo aqui. Essa palavra no hebraico, que quer dizer selar, afixar um selo, quer dizer, nessa conjuntura, tá? Então veja só, o selo de autenticação é uma garantia que não houve fraude ou reconhecimento do documento por parte da pessoa legítima. Por isso, com isso vemos que Deus pôs Satanás como um dos pontos de reconhecimento do que era legitimamente perfeito. Deus o fez perfeito. Mas por que então ele caiu? Nós vamos ver aqui.
Lá em Eclesiastes, por exemplo, 7:29, está escrito assim: eis que os que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Mesma coisa o homem quando foi criado reto. Só que ele se meteu em astúcia, dando ouvido a Satanás, a serpente, né? Foi corrompido. É a mesma coisa, né, aconteceu com Satanás. Ele se corrompe, né, com o diabo. Um dia que foi o sinete da perfeição, o homem também foi feito com retidão. Da mesma forma que o querubim se tornou imperfeito, o homem desprezou o feito do seu Criador, se envolvendo em astúcia que o desviou da retidão. Certo? Outra coisa que o texto diz: tu eras querubins da guarda ungido. Correto? Na tampa da arca, por exemplo, da aliança, né, tinha lá 2 querubins que eram feitos de ouro, com a asa para baixo, uma asa, e a outra para cima, tá? Então, só para você entender, cobriam aquela arca com suas asas. Lá em Êxodo 25, versículo 19 a 21 fala sobre isso. O tabernáculo e o templo também eram decorados com figuras de querubins. Você vê a posição que é um querubim. Então, os querubins na Bíblia estão sempre ligados à presença e à glória de Deus. Presta bem atenção nisso, tá? Então ele está dizendo aqui, o Senhor está dizendo: tu eras querubins da guarda. Deus estava mostrando ao inimigo que este foi o posto em posição de honra e confiança. Deus colocou ele numa posição de honra e de confiança, tá? Em toda a Bíblia, a unção legitimava o profeta, sacerdote, rei. No entanto, nesse texto, vemos que antes de a unção ser praticada aqui, já era uma verdade no céu. O fato é que o nosso modelo sempre deve ser o céu. Jesus orou assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, unção já era uma prática celestial. Está dizendo: tu era ungido, tá? Então, veja só o que o texto diz: tu eras querubim da guarda ungido. Então ele foi consagrado, ungido, né, numa posição elevada, tá? Outra parte diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Aí é que está. Entre a perfeição e a perdição de Satanás está o até que. Deus fez ele perfeito, até que achou. Tudo ia bem, até que se achou iniquidade. Tá? A iniquidade em quem? Nele, nesse querubim. Isso deve servir de alerta para nós, tá, irmãos? Deve servir de alerta para nós, porque o fato de hoje estarmos no caminho certo não é a garantia de que estaremos na mesma estabilidade no futuro. Olha que Satanás foi feito perfeito, numa posição elevada, e caiu dela. Nós precisamos cuidar para que não haja até que, essa palavra para nós também, na nossa história. Assim como o homem foi criado, até que foi tentado. Amém? Até que foi caluniado, até que foi traído. Cuidado com até que, né, que pode mudar a história. Não importa que justificativa se use para justificar um afastamento. O que vai separar o estado santo do profano sempre será o até que. 1 Coríntios 10, versículo 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, cuidado com até que. Amém? Então deve ser uma luta constante nossa, estar atento para não cairmos. O conceito de iniquidade aqui é a prática, é algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade, etc. A iniquidade é a prática dos iníquos, né? Ou seja, quem se opõe à equidade, o que é certo, a verdade. Então, cuidado, tá?
quem se associa aos atos de ser mau, injusto, perverso. Uma pessoa iníqua, ela transgride as leis e normas morais e éticas sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulo. Ela faz e para ela não está nem aí que ela está praticando aquilo. A iniquidade, por exemplo, está relacionada ao cinismo, à falta de caráter. Então, um pecado grave a iniquidade, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ah, o Beto aí, ó. Quando o que temos de bom provoca soberba, cuidado, devemos suspeitar se realmente isso é bom, tá? Antes de ser deformado, o diabo tinha uma exuberante beleza, não é verdade? Levou-se o teu coração por causa de quê? Por causa de sua formosura. Ele era formoso, ele era belo, tá? Mas não foi sua beleza que o fez cair, mas um coração incapaz de saber administrar seus sentimentos. Que ele era bonito, estava em destaque, né? A soberba entrou no seu coração, nasceu no seu coração. Olha o que diz Provérbios 27, versículo 21. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então cuidado quando te elogiam, cuidado quando naquilo que você é bom, que você é o melhor, em se achar. E esquecer que Deus é que te deu o talento, Deus é que te deu o dom. A glória é dele. Às vezes o maior problema que nós temos não são as críticas, né, que nós recebemos pelas costas, as pancadas que nós levamos, mas os elogios que nos cobrem as costas. Cuidado com os elogios. Eles podem derrubar. Tome cuidado com as críticas. E o cuidado redobrado com os elogios. Afinal, Satanás ficou soberbo pela formosura que tinha. Olha o que diz Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Gente, temos que estar atento. Então olha o que Deus falou pelo profeta Abacuque. É impossível que um soberbo mantenha sua alma em retidão. Amém? O ambiente pode ser o melhor possível. Uma alma altiva sempre cairá sob a influência da maldade. Olha o que está escrito em Ezequiel 28, versículo 17. Nós lemos ele, olha só. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O texto está bem claro para nós aqui, né? Então a sabedoria passa longe dos que se exaltam. Pessoas que são boas aos seus próprios olhos abandonam a sabedoria e adotam atitudes idiotas. Havia um brilho, uma luz, um resplendor no querubim caído, tá? O problema é que a sabedoria que ele tinha foi corrompida por não saber lidar com isso, com aquele brilho, com aquele esplendor, com a sua formosura, com a sua beleza, tá? Esta é uma realidade no dia de hoje. Muitas pessoas passam por isso. Elas fazem preferência por coisas e outras. Nós podemos ver isso na sua vida, em detrimento do que elas de fato são. Querem aparecer, mostrar, né, beleza, formosura, viver uma vida que não é. O diabo já está condenado. Ele não precisa de outro veredito vindo de nossa parte. O que deveríamos fazer é aproveitar isso para não incorrer no mesmo erro que ele. Tá bom? Cuidado aí. Outra parte do texto que nós lemos, o que Satanás dizia de si mesmo. Olha só, outra comparação interessante é quando Deus fala sobre a queda da Babilônia. Uma parte triunfante sobre a queda da Babilônia é sem dúvida uma comparação com a ruína do diabo. Olha aqui o que diz
o texto em Isaías 14, versículo de 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Olha o que Deus está dizendo. Então vamos fazer aqui o que a fala de Satanás. Vamos fazer uma comparação em 5 pontos aqui. Subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Percebe isso? Olha só o que ele está dizendo. Essas palavras que ele está proferindo denunciam a gana de uma criatura buscando a todo preço ser como Criador. Ele queria subir, exaltar, estar ao alto do monte, acima das mais altas nuvens, tudo isso para ser semelhante ao Altíssimo. O Altíssimo aqui é Deus, né? O Altíssimo incomodava ele porque estava acima dele. Roberto, não quer ter ninguém acima dele, nem igual, nem mais alto. Não é verdade? Oh, meu Deus do céu. E isso aconteceu, foi o suficiente para acontecer a primeira guerra no céu, a primeira expulsão no céu, né? Essa era a escalada mortal. Galgar os degraus da iniquidade, buscar estar acima dos outros a qualquer custo. Foi o erro, né, de consequências inigualáveis que mexeu com todo o céu e, consequentemente, com toda a criação. Assim se originou a primeira divisão, a primeira desonra e a primeira guerra no céu. Porque Miguel, né, o general dos anjos, contendeu com Satanás, expulsou ele do céu, certo? Embora Satanás levou 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos, ele gozava de diversos benefícios que Deus deu, mas para um beta é muito pouco para ele. O que ele pensa? Não é o suficiente, já está no alto, ele quer tomar o lugar dos outros. Satanás não precisava de nada mais, não precisava perseguir mais nada. Na verdade, ele não queria outros iguais a ele. E havia outros querubins iguais. E olha que acima dele ainda estava quem? Os serafins, que ficam diante do trono de Deus. Mas a elevação dele, o desejo dele era passar acima dos serafins e ainda tomar o trono de Deus. Terrível. Olha só ouça o inimigo se for para cessar o caminho contrário. Perceba isso, tá? Por isso nós vamos analisar esses 5 pontos aqui, ó. Primeiro, Satanás diz, subirei ao céu acima das estrelas. Então ele está dizendo, eu vou subir, mas com Deus é diferente. O caminho é contrário. Nós precisamos descer. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Uma pessoa que sofre dessa síndrome de beta sempre vai lutar à semelhança do diabo para querer ver seus iguais de cima para baixo. Ele não consegue levantar a cabeça e ver que tem alguém acima dele. É o que Satanás não conseguia. Esse querubim não conseguia. Tinha gente igual a ele, mas ele tinha gente acima dele. Tinha seres, melhor dizendo, acima dele, né? Que eram os serafins, mas acima estava Deus, o trono de Deus. Então ele queria passar, sentar no trono de Deus, para que ninguém tivesse acima dele, todos fossem submissos a ele. Esse é o espírito dessa síndrome de beta. Resumindo aqui, para a gente encerrar, não saturar mais o assunto sobre beta, né? Só para fazer um encerramento, poderia falar de outros mais na Bíblia, tá? Quando o querubim caiu, ele expôs as suas intenções. Não vemos ele buscar o auxílio de Deus, porque ele sabia que o Senhor não compactuaria com o planejamento onde a vontade soberana de Deus estivesse sendo ferida. Por isso sua fala foi, subirei. Essa era a escalada solitária e maligna. Nós precisamos, irmãos, perceber que um bom líder sempre chega ao topo, mas um líder aliançado, ele sempre chega acompanhado,
Porque não tem graça chegar lá sozinho. Nós precisamos ter gente, outros celebrando conosco. Amém? Satanás disse: exaltarei o meu trono. Diz assim, né? Trono não é cadeira. Trono é assento de honra. É reconhecimento de autoridade que foi confiado. Tá? No entanto, isso não bastava. Ele já tinha uma posição. Ele queria exaltar o seu trono. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 23:12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, quando ele falou, Satanás falou exaltar o seu trono, ele tomou o sentido contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos, para crescer, diminuir, para ser exaltado, se humilhar. Todo rebelde tem esse sentimento que Deus cometeu um grave erro e somente Ele pode corrigir. Então ele olha para uma liderança e fala: não está certo, porque ele não está, como quem diz, Deus errou, eu que tinha que estar lá. É o espírito de rebelião. Vê que o beta no seu aquário, o comportamento dele é similar ao de Satanás. Ele tenta eliminar o outro que não podia estar em sua volta. Nada que pode estar à sua volta. Nenhuma espécie de peixe. Na verdade, nenhum outro pode estar em condição de igualdade. Por isso, o beta, a toda força, tenta corrigir a falha no sistema. Para ele, Deus está errado, né? Tem gente que tem esse espírito assim. Quando você estiver diante de uma situação onde alguém trabalhe com muita dedicação para estar acima de outras pessoas, ou perceber que há uma conspiração para fazer um líder cair, você está sendo testemunho das mesmas ações de Satanás. Cuidado, tá? Certamente Satanás está por trás daquela intenção. Ninguém está ou estará autorizado a fazer correções na obra de Deus. Se o líder está lá, ele deu uma ordem, te desagradou, não importa. Obedeça. É a vontade de Deus, toda a autoridade é constituída pelo Senhor. Satanás disse mais ainda, e no monte, na congregação, me assentarei. O que significa? A ganância de estar em lugar sublime faz com que Satanás pense que todas congregando para ele e não para Deus. Isso que ele fala, no monte da congregação, quer dizer, eu vou botar todo mundo congregando para mim. A palavra hebraica aqui no texto, o significado é lugar determinado, tempo determinado, reunião. Então Satanás realmente tinha um projeto, era o plano maligno e completo. Ele já havia determinado tempo e lugar para declarar sua dominação sobre todos. Então o melhor lugar, meu querido, para se estar é onde Deus nos colocou. Cuidado com insatisfação, tá? De querer tomar lugar dos outros. Não é errado você subir, mas suba das maneiras corretas, nem deixa Deus te colocar lá em cima. Se alguém está muito infeliz com a sua posição determinada por Deus, deve vigiar muito para não enredar pelos caminhos de Satanás, tá? Na Ásia Menor, por exemplo, havia uma igreja, uma das 7 igrejas, né? Veja só, lá em Apocalipse, que Deus fala a respeito disso. Veja a parte da carta que Jesus direciona à igreja, que estava em Pérgamo. Olha só o que está escrito em Apocalipse 2:13, para a gente encerrar. Diz assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha, Pérgamo, o significado da palavra é altura, elevação. Veja que nenhuma outra igreja que foi escrita a carta tinha ali o trono de Satanás, onde ele colocou para se assentar. Por quê? Porque ele quer lugar de altura, de elevação. Um lugar dominado pelas trevas. O Senhor não diz, sai daí. Não. A igreja devia ser luz, continuar sendo luz nas trevas. Em meio à perseguição que Antipas foi perseguido, foi morto,
Mesmo assim, a igreja deveria continuar. E Deus, o Senhor elogia, o Senhor Jesus elogia a posição da igreja ali, né? Resistindo ao trono de Satanás. Certo? É um lugar terrível. Talvez um dos piores lugares para os crentes viverem. Mas o Senhor elogia. Por quê? Porque eles estão sendo fiéis na sua posição. E eu encerro aqui. Satanás disse ainda, ó, subirei acima das mais altas nuvens. Quem passa aí pela região serrana sabe, né? Tem lugar tão elevado, igual a Serra de Petrópolis, Teresópolis, às vezes você passa ali próximo Serra dos Órgãos, né? Chamado Dedo de Deus ali, você percebe que tem hora que a nuvem fica baixa. É isso que Satanás queria estar em evidência, aparecendo mais do que todos. Por isso que ele diz, subirei mais altas nuvens, né? Então, nos chama a atenção a posição que Satanás quer estar, tá bom? E disse ainda, ó, serei semelhante ao Altíssimo. Coitado dele, querendo ser igual a Deus, né? Mas aí que está a contramão da coisa que Deus nos ensina. Jesus, sendo igual a Deus, não usurpou ser igual. Antes esvaziou-se de si mesmo. Certo? Antes esvaziou-lhe, Filipenses 2, versículos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sob maneira, ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O caminho do crescimento é diferente do que Satanás quer, ou do que ele traçou. Há uma doutrina no reino de Deus que é inversa aos olhos humanos. Muitos jamais entenderão esta prática. Olha só, quando você quiser subir, desça. Quando você quiser crescer, diminua. Os mansos são os que herdarão a terra. Oh, meu Deus! Humildade é qualidade fundamental para quem decide vencer. Amém? Quem é humilde reconhece que precisa do Senhor em tudo que se faz, todos os talentos, todo sucesso vem de Deus. Os humildes reconhecem que sem Deus todo esforço será vão. Amém? Eu encerro aqui. Coloca seu coração no Senhor e seja humilde. Receba a graça de Deus na sua vida. Eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, como o Senhor Jesus se humilhou e foi até a cruz, sendo torturado, meu Pai, tudo suportou, na obediência do Pai, da morte até a morte de cruz. Senhor, eu te agradeço por esse sentimento. Esse é o verdadeiro sentimento do teu reino, para nós vencermos, para crescermos ó Deus, exaltação que o Senhor dará a cada um em nome de Jesus. Oro também pelo Paulo Vargas, o Cuca e família lá de Alvorada, Rio Grande do Sul. Oro também, ó Deus, pela Marilda Simões Nunes e família, DJ Ronaldo Pitbull, a Rosângela Alves e família, seu filho José Gabriel Alves Tinoco. Também oro, ó Deus, pela Maria Luísa Pinho, oro pela Alcina Lúcia, são minhas primas lá, e Yolanda Pinho também, lá de Vicente Carvalho. Toma a causa de cada uma delas nas tuas poderosas mãos. Eu oro pela Camila Vilela, seu esposo Reinaldo, sua filha Júlia, pela minha filha também, ó Deus, que está lá esses dias. Abençoa, Jesus amado, Vanessa Loureiro. Também toma Vera Rios nas tuas mãos, Deus amado, seus filhos, netos, genros. Dá saúde a tua filha, Jorge Luiz Rodrigues e família. Eu oro também pela Rosinete Cardoso Coelho e família, lá de Boca do Acre, Amazonas. Pelo Aurélio Fernandes e família de Joinville, Santa Catarina. Oro também, ó Deus amado, pelo Pedro Braga, lá de Itajubá, Minas Gerais. Oro também, ó Deus, pela Lindinalva Bassani e família, lá de Imbu, São Paulo. Pela Maria Helena de Souza Ferreira e família.
ó Deus Todo-Poderoso, pelo José Aquino, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Lindinalva Bassani, já oramos aqui, também pela Maria Aparecida Miguel Figueira e família, Emília Gonçalves e família Porto, Portugal, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, te aguarda até o próximo. Vamos sentar o dedo aí, gente, ajuda aí, hein?